Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do nosso programa O Céu da Semana, onde eu analiso os principais aspectos da semana corrente, os aspectos astrológicos que vão marcar a nossa semana. No caso, hoje, a semana do dia 6 de dezembro de 2021 até o domingo, dia 12. Então vamos lá. Essa semana nós estamos logo depois no vácuo, né, de um grande eclipse, um eclipse total do Sol que ocorreu no dia 4 no signo de Sagitário. Os eclipses solares, né, os eclipses do Sol, eles são o encontro do Sol com a Lua. Então é uma Lua nova, muito especial, que carrega uma especial conjuntura de forças de um mesmo signo, no caso Sagitário. E esse eclipse ele foi especial por várias razões, né? Bom, sempre um eclipse total tem mais força, mas esse em especial ele ocorre com o Sol e a Lua em Sagitário, fazendo uma quadratura perfeita no dia com o Netuno, que está em Peixes. Então, os nossos dois luminares, que já estão obscurecidos pela, pela colisão de um com o outro, que é o eclipse, o obscurecimento da luz dos dois luminares um pelo outro, ainda por cima se desenham num ângulo tenso, que é uma quadratura, com o planeta Netuno, que é o planeta das ilusões, o planeta daquilo que é imaterial, daquilo que é incerto. E é muito interessante porque é um embate entre aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente tem como convicção. É um agravamento do efeito do eclipse sobre as nossas convicções. Elas podem entrar em xeque e a gente pode ser levado a se questionar daquilo que tinha certeza. Entre outras coisas. Essa relação de Sagitário com Peixes, né? Na verdade, os dois têm o Júpiter como regente, Peixes como corregente, na verdade, mas é um embate bastante delicado. E a gente ainda poderia falar mais em outras lives, né? Porque esse é um assunto que vai reverberar por mais tempo depois os efeitos dessa eclipse. Embora eu esteja tratando de um fator especial do eclipse, que é a quadratura, que ocorre nele, né? A gente ainda tem na balança mais pontos, digamos assim, positivos em se tratando de eclipse do que negativos. A gente tem nesse eclipse do dia 4 de dezembro uma característica muito curiosa de retorno. Os eclipses normalmente eles são choques e que nos tiram algo. Esse eclipse ele é um choque, ele nos tira, mas ele devolve. Tem um retorno de energia muito interessante que eu ainda vou explicar melhor em outra oportunidade, mas se preparem para essa sacudida do eclipse do dia 4. Ainda vai reverberar com certa força durante essa semana que estamos vivendo, em especial colocando em xeque aquilo que a gente tinha certeza, em especial nos forçando a olhar as coisas por outro ângulo. Esse é o grande golpe, a grande chegada que essa quadratura do eclipse nos dá na nossa consciência frente àquilo que a gente já tinha como certo. Em especial as coisas ligadas à forma de nós fazermos as coisas, de nós fazermos acontecer, das coisas funcionarem. Esse ímpeto sagitariano vai ser bastante desafiado. Bom, mas ainda falaremos mais sobre isso. Mas a reverberação desse eclipse ainda se dará, então, em especial nessa semana, nessa primeira semana, e depois ainda vai reverberar por mais um tempo, mas voltaremos a falar sobre isso. Além do eclipse, existe vida além do eclipse? Sim. Como eu falei, esse eclipse solar ele é mais de devolução, de retorno, ele não é tão cortante como, por exemplo, o eclipse lunar do dia 19
de novembro, que foi no eixo Touro-Escorpião, que foi muito mais pesado e muito mais agudo e que com certeza nós sentimos de maneira um pouco mais foi-se. Foi-se o tempo, né, em que as coisas estavam do mesmo jeito. Mas, além do eclipse, existe algo além do eclipse? Sim. Essa semana também temos alguns aspectos bastante fortes que vale a pena estarmos atentos para aproveitarmos as lições e as oportunidades que eles nos oferecem. O primeiro deles diz respeito ao planeta Marte. Marte e Plutão, assim como a gente falava agora há pouco que o Júpiter e o Netuno, né, são companheiros de regência do signo de Peixes, né? Da mesma forma, Marte e Plutão são companheiros de regência do signo de Escorpião. Tem uma energia muito afinada, Marte com Plutão, né? É a guerra e a morte. Marte, deus da guerra, Plutão, deus da morte. E eles vão entrar num sextil, que é uma aliança harmônica, um somatório de forças bastante positivo, a partir do dia 4, ou seja, já entrou, né? Anteontem, e vai até amanhã, que é dia 7, quase passando para o dia 8, este alinhamento, este sextil entre Marte e Plutão. O Marte está em Escorpião, ou seja, está num dos seus domicílios, e o Plutão está em Capricórnio, querendo sair, né? Até o ano que vem ele termina a sua temporada capricorniana. Esta aliança entre o deus da morte e o deus da guerra, na verdade puxa, como é um aspecto positivo, puxa de ambos uma certa inclinação positiva. Então de Marte vai puxar a ação, a capacidade de realizar a iniciativa. E Plutão sempre fala das sombras, da morte, da inconsciência. A morte enquanto aquilo que a gente não tem mais consciência. E, portanto, essa aliança vai promover um período muito bom para ações, tomadas de ações, iniciativas mais conscientes. Ou seja, aquilo que estava inconsciente tem melhores condições de vir à tona e transformar-se em algo mais benéfico e positivo. Essa ação transformadora dessa aliança é muito boa para nós empreendermos, para nós fazermos acontecer aquilo que estava travado, aquilo que a gente gostaria que mudasse e faltava o start, faltava a iniciativa, faltava o passo, e esse é o tempo do passo, até o dia 8. Aproveitem para dar aquele passo na direção da transformação que vocês buscam. É muito favorável uma aliança de Marte com Plutão, em especial das coisas mais concretas, objetivas, diretas, e porque estamos tratando de dois signos muito objetivos e diretos, Capricórnio e Escorpião. Esse é o aspecto que vai até o dia 8. De hoje, dia 6, até o dia 9, nós temos uma nova quadratura, dessa vez Mercúrio, que é o deus da comunicação, da fala e do pensamento, se encontra atualmente em Sagitário, forma uma quadratura, ou seja, um ângulo tenso, com o Netuno, que está em Peixes. O Netuno vai ser aquele aspecto mais de subjetividades, fantasias, sonhos, ilusões. E o Mercúrio é a nossa mente. Então a mente se quadrando com o deus das ilusões pode provocar grandes confusões na comunicação e no entendimento das mensagens. Muito cuidado para certificar-se de que aquilo que vocês transmitem foi recebido adequadamente e que não foi interpelado pelo caminho, não foi interferido pelo caminho. São dias de boa chance de desinformação e de confundir, né, a mensagem daquilo que a gente transmite. Então, de hoje até dia 9, muito cuidado para a gente ser o mais claro possível com as nossas comunicações, graças a essa quadratura de Mercúrio com Netuno. As notícias falsas, os exageros no que é dito e no que é interpretado estão mais fáceis de acontecer.
Ainda hoje também temos um novo aspecto de Marte. Dessa vez, o Marte, que está em Escorpião, vai formar um aspecto também com Júpiter. O Júpiter, que está em Aquário, vai formar uma nova quadratura. Então, cuidado, essa segunda quadratura já é um pouquinho mais perigosa, porque Marte tem uma força que, quando está numa quadratura, pode ser destrutiva, e essa força é amplificada, porque Júpiter expande, aumenta, prolifera tudo o que toca. Então, o Júpiter em Aquário vai aliar-se a esse Marte, gerando vários exageros, vários excessos, vários passar-se da conta, muitas vezes desnecessários e totalmente sem sentido. Muito cuidado para a gente não falar mais do que deve, ou se passar na medida das nossas ações e pisar além da linha. E esse aspecto, ele pode, se bem conscientizado, ser traduzido de uma maneira até positiva se a gente tiver um controle consciente. Júpiter nos fala muito das leis, das regras. Se com a força da vontade de Marte a gente conseguir puxar essa observância das leis e das regras de Júpiter, a gente pode fazer uma ação dinâmica, enérgica, e esse excesso se mostrar controlado. Então, a tendência dessa quadratura provocar excessos e exageros pode, se bem conscientizada, transformar numa ação intensa e resolutiva. Então, aproveitem, porque esses dois signos fixos, né, Escorpião e Aquário, são muito pragmáticos. E se a gente usar bem essa quadratura, essa tensão ela pode se traduzir em foco, em concentração, em capacidade de nos concentrarmos na ação para que a nossa ação seja mais efetiva e resolutiva, graças a serem dois signos fixos envolvidos. Então aproveitem para nesses dias resolver as coisas que estão travadas, para a gente resolver, botar para desenferrujar aquilo que está meio parado, né? E fazer essa inclinação ao excesso, ao exagero, virar uma resolutividade. Aproveitem para endireitar as coisas. E o último aspecto dessa semana vai ser um mais longo. No dia 9, nós temos a primeira conjunção de Vênus com Plutão. Por que primeira? Porque o Vênus acaba de entrar agora, há poucas semanas, né? Ele acaba de entrar em Capricórnio. E o Vênus em Capricórnio está, depois de atravessar o signo de Capricórnio, está chegando perto do seu fim. E no seu fim ele encontra Plutão. Então, por que é a primeira? Porque ele vai, Vênus, encontrar Plutão. E logo adiante, ali pelo dia 19, ele vai retrogradar. E essa retrogradação vai ser longa, vai ser 19 de dezembro até 29 de janeiro. E aí, nessa retrogradação, ele vai encontrar de novo Plutão na contramão. E depois ele vai retomar o movimento direto e vai encontrar Plutão de novo, numa terceira vez. Novamente em movimento direto. E aí ele só vai sair do signo de Capricórnio lá em início de março. Então vejam só que essa passada tripla de Vênus por Plutão vai nos dar 3 oportunidades de aliar o nosso sentimento, os nossos valores, com o pragmatismo e a objetividade da concretização. Plutão em Capricórnio é aquela fria e fulminante ação de resolver e de concretizar. Vênus, nessa relação, puxa mais do que afeto e amor, que é a sua base, puxa a relação com os valores, ou seja, com as finanças. Sabem que Vênus também é o planeta da grana, né? Porque é o regente de Touro, o Touro é da materialidade, então Vênus também, num certo aspecto, nos puxa a relação com as finanças. Sendo que Vênus está em Capricórnio, que é o signo também do dinheiro, do trabalho, dos frutos do trabalho, né? Então, Vênus em Capricórnio conjunto com Plutão é um período muito favorável para finanças e negócios.
é um momento muito favorável para que a gente consiga fazer as coisas financeiras deslancharem e finalmente fechar bons negócios e restituir a retidão ou o significado mais claro do que a gente está vivendo em termos materiais e também em termos amorosos e sentimentais. Então, Vênus não deixa de influenciar os amores, simplesmente dá um foco maior à questão financeira nesse conjunto, nesse aspecto. Mas é um período em que nesses 3 encontros é um período que vale a pena a gente reavaliar o que tem de fato valor, tanto em termos financeiros quanto em termos de relações humanas, amorosas ou não. Lembrando que esse aspecto que eu estou falando, essa conjunção, como Vênus está desacelerando, né? Ela dura um pouco mais, dura 5 dias, dura de 9 de dezembro, ou seja, hoje é 6, então é de quinta-feira, né? Até o dia 14, até a semana que vem. A gente vai voltar a se encontrar aqui no próximo céu da semana, falando ainda da conjunção de Vênus com Plutão, da primeira das 3 desse ciclo. Então, de 9 a 14, se preparem para uma forte reavaliação do valor das coisas, dos negócios, das alianças, dos contratos firmados e até das pessoas que estão na nossa vida, né? Porque Vênus ainda vai nos fazer olhar para os nossos vínculos, além dos nossos valores materiais. Então, com isso, fechamos uma semana com quadraturas, com pós-eclipse e com uma pegada bastante intensa para a gente fazer as nossas ações reverberarem e terem efeitos mais claros e duradouros. Em síntese é isso, tenham todos uma excelente semana, que os astros continuem nos guiando e nos inspirando a sermos mais sábios, todos os dias um pouco. Foi um privilégio ter estado com vocês, muito obrigado por estarem nos acompanhando aqui e nos encontramos, como sempre, nas estrelas por aí. Um grande abraço, até mais.